Somos todos escravos. Isso não é uma provocação, e sim um diagnóstico. Cerca de mais de 65% da população brasileira é assalariada, baseado nos últimos dados do IBGE, ou seja, vendem o seu tempo de vida em troca de dinheiro. Se você tem mais de 20 anos, tem mais ou menos 55 anos de vida pela frente, levando em conta a expectativa de vida média do brasileiro. Na realidade, muita gente morre antes disso, seja por infarto, câncer, acidente ou qualquer coisa assim. Se você trabalha 8 horas por dia e dorme cerca de 6 a 8 horas, sem contar o tempo em que você está comendo ou se transportando até o trabalho, você tem algo em torno de 481.800 horas. Parece bastante, né? Mas trabalhando, você vai gastar em torno de 90.000 horas. Resumidamente, de tempo livre, você tem 13 anos líquidos. O resumo de todo esse cálculo está aí na tabela. E calma que piora um pouquinho. Agora imagina acordar de manhã, trabalhar de dia e ao final do expediente descobrir que o tempo que você vendeu hoje vale muito menos do que valia ontem. Você não trabalhou pior, você não produziu menos, você não ficou menos qualificado. Ainda assim, o seu salário encolhe cada vez mais, não no número impresso no seu holerite, mas no poder real de compra, que é o que importa. Pense nisso como uma régua que alguém muda de tamanho desde o dia em que você nasceu. Como você sabe se ela está realmente crescendo ou diminuindo? Essa régua é simplesmente o dinheiro. Nós aprendemos desde a infância que o dinheiro é apenas um meio de troca, uma ferramenta técnica, fria e objetiva. Mas isso é uma meia-verdade, porque quem controla a régua, controla a medição. E quem controla a medição, controla o valor do seu tempo de vida. Hoje, você trabalha e produz mais do que nunca. Somos mais eficientes do que qualquer geração anterior na história. Tarefas simples, como escavar o solo para a construção de uma piscina, que antes exigiam horas de esforço manual com uma pá, hoje podem ser realizados em poucas horas por uma única pessoa operando uma retroescavadeira. O mesmo ocorre em atividades complexas, cálculos físicos extensos e altamente abstratos que no passado demandavam um trabalho de números matemáticos, atualmente são executados com rapidez e precisão por computadores e calculadoras, reduzindo drasticamente o tempo e o esforço humano. E ainda assim, isso não é o suficiente. Nos últimos 50 anos, a produtividade global explodiu. Máquinas, computadores, automação, inteligência artificial. Cada trabalhador gera múltiplos do que gerava no passado. E isso seria ótimo se não fosse por um pequeno detalhe. A rentabilidade média por trabalhador não aumentou junto com a produtividade. E esqueça esse papo de propaganda socialista ou modelos anticapitalistas. Afinal, o país que mais exemplifica isso nos últimos 50 anos, onde a produtividade aumentou exponencialmente e os salários não acompanharam essa curva de crescimento, foi a própria China. Por mais que a longo prazo ocorra uma aparente correlação, estudos mais recentes e profundos mostram que essa correlação positiva nunca foi uniforme e proporcional ao longo do tempo. A resposta não está apenas nas empresas, nem nos impostos e nem no capitalismo ou no Estado. Está em algo muito mais fundamental, algo tão básico que raramente é questionado. Ela está no próprio dinheiro. Houve um tempo em que o dinheiro não poderia ser criado por decreto, um tempo em que ele representava algo real, escasso e físico, um tempo em que o crescimento tinha limites, e justamente por isso, o trabalhador tinha valor mensurável. Para entender por que hoje trabalhamos mais e recebemos menos, precisamos entender o que o dinheiro representava antes. O dinheiro não nasceu como papel, nem como números em uma tela, e muito menos como uma promessa estatal. O dinheiro nasceu da restrição. Durante a maior parte da história humana, dinheiro era aquilo que não podia ser criado facilmente, não por virtude moral, mas por limitações físicas. Ouro, prata e outros metais valiosos exigiam tempo, esforço, energia e risco para serem extraídos. Em essência, o dinheiro carregava trabalho pesado. Quando alguém recebia uma moeda de ouro, não recebia um símbolo abstrato, mas a materialização de milhares de horas de mineração, refino, transporte e da própria escassez geológica. Isso criava uma ancoragem entre o trabalho, valor e tempo. Esse arranjo ficou conhecido como padrão ouro. E esse é o ponto central frequentemente mal explicado. O padrão ouro não era perfeito, mas era disciplinador. Ele impunha limites reais. Se um governo quisesse gastar mais, precisava arrecadar mais impostos, contrair dívidas reais ou encontrar mais ouro. Nenhuma dessas alternativas era indolor ou invisível. O custo aparecia de imediato. Compare isso com o sistema atual. Hoje, quando o Estado precisa de recursos, ele não precisa pedir, ele cria. Não apenas imprime notas, mas expande crédito, base monetária, dívida e liquidez. Sob o padrão ouro, isso simplesmente não era possível. A expansão econômica era mais lenta, porém o dinheiro mantinha a estabilidade de poder de compra, e os salários, ao longo do tempo, refletiam ganhos reais de produtividade, justamente porque a moeda não podia ser esticada arbitrariamente. Imagine que uma pizza de tamanho fixo é dividida entre um grupo de amigos. Se alguém quer uma fatia maior, existem duas opções. Ou ela vai até a cozinha e faz mais pizza, ou retira do prato do outro. Não existe terceira alternativa. No padrão ouro, a pizza só crescia se mais ouro fosse descoberto ou se a economia se tornasse genuinamente mais produtiva. Não existia pizza mágica. Ninguém podia simplesmente decretar fatias maiores. A escassez era explícita e o custo das escolhas era imediato. No sistema atual, a dinâmica muda completamente. A pizza continua do mesmo tamanho real, mas alguém decide redesenhar as fatias na teoria. Diz que está aumentando os pedaços de pizza e produzindo mais pizzas. De repente, surgem inúmeros pedaços, todos oficialmente do mesmo tamanho, embora a quantidade de comida não tenha aumentado. Cada pessoa passa a segurar uma fatia nominalmente igual, porém com menos substância.
No começo, quase ninguém percebe. Quem está mais próximo da cozinha, créditos, ativos financeiros, o Estado e grandes empresas pegam suas fatias primeiro, ainda quentes. Quem vive de salário chega por último na mesa, quando a pizza já foi repartida, esfriou e encolheu. E é por isso que o impacto aparece primeiro no assalariado. O salário não é a participação direta na pizza, é uma promessa de fatia futura. Você entrega seu tempo hoje e recebe amanhã uma porção que já foi diluída no processo. A quantidade escrita no prato é a mesma, mas a comida efetiva diminuiu. O padrão ouro impedia exatamente esse truque. Ele não permitia redesenhar fatias sem trazer mais pizza. Era um limite físico contra a redistribuição invisível do valor. Quando esse limite foi removido, o sistema ganhou flexibilidade e o trabalhador perdeu a referência. O padrão ouro não acabou por acaso, foi desmontado passo a passo, até o dia em que o dinheiro deixou oficialmente de ser conversível em algo real. O dia em que a régua foi quebrada, o dia em que entramos em um sistema híbrido aparentemente estável, mas estava condenado desde o início. Bretton Woods e o começo do fim. Depois das duas grandes guerras, o mundo inteiro estava devastado, físico, industrial e monetariamente. As moedas estavam infladas, as dívidas acumuladas e a confiança rompida. Era necessário restaurar alguma forma de ordem ao sistema internacional. É nesse contexto que, em 1944, surgem os Acordos de Bretton Woods, em uma conferência global realizada com 44 países aliados, inclusive o Brasil. A proposta era bem simples e elegante. O dólar seria lastreado em ouro, e as demais moedas seriam lastreadas no dólar. As taxas de câmbio permaneceriam estáveis e o comércio internacional poderia florescer. Na prática, se estabeleceu algo muito mais profundo, um sistema monetário global centralizado, com uma única moeda no topo e um único país como guardião do lastro. Os Estados Unidos passaram a exercer, na prática, o papel de banco central do mundo. Enquanto esse arranjo funcionou, o sistema pareceu engenhoso, e por um período de fato funcionou. Só havia um pequeno probleminha do tamanho de um elefante de 1 quilômetro de altura, invisível à maioria. Imagine um edifício sustentado por um único pilar central. Enquanto ele permanece firme, tudo aparenta estabilidade. Qualquer fissura, porém, compromete toda a estrutura. O pilar era o ouro, e o guardião desse pilar eram os Estados Unidos. O dilema era direto. Para que a economia global crescesse, eram necessários mais dólares em circulação. Entretanto, para cada novo dólar emitido, precisava-se preservar a promessa fundamental. Aquele dólar poderia ser convertido em ouro. Daí emergiu o paradoxo letal. Se os Estados Unidos emitissem poucos dólares, o mundo entraria em recessão. Se emitissem muitos, não haveria ouro suficiente para honrar a conversibilidade. Esse impasse ficou conhecido como dilema de Triffin, um sistema que exige sua própria ruptura para continuar operando. Enquanto isso, os Estados Unidos financiavam guerras, expandiam programas sociais e exportavam dólares em larga escala, tudo sem elevar impostos na mesma proporção. O mundo aceitava esses dólares, mas a desconfiança começou a surgir. Países como a França passaram a exigir o ouro em troca de reservas acumuladas. Navios atravessavam o Atlântico levando papel de um lado e retirando barras de ouro do outro. O cofre começava a ser drenado. Em 1971, o inevitável aconteceu. Sem debate público, sem votação popular e sem aviso prévio, o então presidente americano anunciou que os Estados Unidos não converteriam mais dólares em ouro. Esse episódio ficou conhecido como Nixon Shock. É fundamental compreender o peso histórico desse momento. Não se tratou apenas de uma decisão econômica, mas da maior transformação monetária da história moderna. Pela primeira vez, o dinheiro deixou oficialmente de representar algo físico. A moeda passou a existir por decreto. O lastro foi substituído por confiança e força legal. A régua foi completamente quebrada. O mais impressionante é que nada colapsou de imediato. Os mercados não ruíram no mesmo dia. As prateleiras não se esvaziaram e os salários continuaram sendo pagos. Então isso alimentou a maior ilusão de todas, a de que se nada deu errado naquele instante, então a mudança deveria ter sido benéfica. As consequências, porém, não foram instantâneas, foram cumulativas. Como uma radiação silenciosa, literalmente como juros compostos ao contrário. A partir daquele ponto, o dinheiro tornou-se infinitamente expansível. A dívida perdeu qualquer limite real e o custo do Estado foi empurrado para o futuro. E quem vive nesse futuro? Quem sempre paga as contas? Assim como na crise de 2008, o puro e simples trabalhador médio. Sempre que novo dinheiro é criado, ele não se distribui de forma uniforme, entra primeiro no sistema financeiro e apenas depois alcança quem vive de salário, completamente já diluído. É nesse ponto que o jogo muda. A partir de 1971, a produtividade continuou a crescer, mas os salários passaram a perseguir um alvo em constante movimento, e é aqui que o gráfico se parte ao meio. O momento em que a escravidão deixa de ser metáfora e passa a ser estatística, dados que simplesmente não podem ser ignorados. Até o início da década de 1970, as duas curvas caminham juntas, como trilhos paralelos. Quando o trabalhador produzia mais, ele ganhava mais, não por benevolência do sistema monetário, mas porque o dinheiro ainda funcionava como uma medida de algo real. O aumento de eficiência se convertia mecanicamente em salários mais altos, jornadas menores e melhora concreta do padrão de vida. Por volta de 1971, as linhas se separam. A produtividade continua a subir e de forma agressiva. Tecnologia, automação, informática e globalização multiplicam a capacidade produtiva de cada trabalhador. Porém, os salários não acompanham. Eles não colapsam abruptamente, tampouco disparam, eles estagnam. E aqui está o ponto crucial. Não se trata de percepção subjetiva, trata-se de salário real ajustado pela inflação.
Mesmo considerando aumentos nominais, o poder de compra do trabalhador médio deixa de acompanhar sua produtividade. A implicação é direta e incontornável. Se você produz o dobro e recebe o mesmo em termos reais, alguém está se apropriando da diferença. Essa diferença não evapora, ela é direcionada para lucros corporativos, remuneração do capital, sistema financeiro e expansão do Estado. O gráfico evidencia o momento exato em que o trabalho deixa de ser o principal beneficiário do crescimento econômico. A analogia é simples e esclarecedora. Imagine um trabalhador em uma mina. A cada dia ele extrai mais ouro do que no dia anterior, mas seu pagamento permanece o mesmo. A pergunta inevitável é contábil, não ideológica. Para onde está indo o ouro adicional? Ao longo das décadas, diversas explicações foram oferecidas. Globalização, tecnologia, mudança no perfil do trabalho, falta de qualificação. Todas possuem algum grau de relevância, mas nenhuma explica o fator decisivo, o momento da ruptura. A separação entre produtividade e salários ocorre exatamente quando o dinheiro perde o lastro. A expansão monetária se torna estrutural e o crédito passa a substituir o salário como principal mecanismo de acesso a bens e serviços. O trabalhador não empobrece imediatamente, ele é compensado com crédito fácil, financiamentos longos, cartões e endividamento permanente. Em vez de receber mais pelo que produz, recebe autorização para dever. Isso não é coincidência, é substituição. Salário é renda direta, crédito é renda antecipada do futuro, e quem controla o futuro é quem controla o dinheiro. Esse gráfico revela algo ainda mais profundo. O crescimento econômico continua existindo, mas deixa de ser distribuído via trabalho e passa a ser distribuído pelo acesso ao capital e ao crédito. É nesse ponto que a noção de escravidão deixa de ser metáfora retórica e passa a descrever uma dependência estrutural. Não há coerção física direta, há a necessidade permanente de trabalhar para manter um padrão mínimo, enquanto o valor gerado escoa por um sistema fora do controle de quem produz. O aspecto mais perverso é que quanto mais produtivo o trabalhador se torna, mais eficiente se torna o mecanismo que o extrai. Some isso ao consumismo. As empresas não te obrigam a comprar, elas moldam o que você deseja. Usam dados, medo, status e escassez para sequestrar sua atenção e transformar a ansiedade em necessidade. Vendem identidade, não produtos, pertencimento, não utilidade. Diluir o preço em parcelas anestesia a dor, enquanto a obsolescência garante que a satisfação dure pouco. Assim, você trabalha mais para sustentar desejos que não escolheu, acreditando estar no controle, quando na verdade só está obedecendo a um roteiro invisível. Adicione o fator inflação. A maioria das pessoas aprende que é apenas a alta dos preços. Essa definição é absolutamente superficial. É como dizer que a febre é um problema do termômetro. A inflação não começa no supermercado, ela começa na moeda. Tecnicamente, inflação é a expansão da base monetária acima da expansão da produção real. A alta dos preços vem depois, sempre depois. Quando o indivíduo percebe a inflação, o dano já aconteceu. Uma analogia simples torna isso incontornável. Imagine um jogo de cartas com 100 fichas sobre a mesa. Você possui 5, que representam o valor de seu trabalho. Sem que você veja, o banqueiro adiciona mais 50 fichas ao jogo e as distribui primeiro a alguns jogadores específicos. Você continua com as 5 fichas, mas agora existem 150 fichas no total. A pergunta direta é, suas fichas ainda valem o mesmo? Ninguém tocou nas suas fichas. Você não foi roubado de forma explícita. Ainda assim, o valor relativo daquilo que você possui caiu. Isso é puramente inflação. E é aqui que entra um conceito central, raramente discutido de forma clara no debate público. O efeito Cantillon. O dinheiro novo não entra de forma neutra na economia. Ele chega primeiro ao sistema financeiro, aos bancos, aos grandes tomadores de crédito e ao Estado. Esses agentes utilizam o dinheiro antes que os preços subam, adquirindo ativos como ações, imóveis, terras e participações. Quando o dinheiro finalmente alcança o trabalhador, geralmente na forma de salário, os preços já incorporaram a diluição monetária. É por isso que os ativos disparam, os imóveis se tornam inacessíveis e os salários até aumentam nominalmente, mas nunca alcançam o custo real de vida. A inflação cria uma hierarquia invisível. No topo, quem recebe o dinheiro primeiro. Na base, quem recebe por último. O trabalhador assalariado está sempre no fim dessa fila. A perversidade estrutural desse arranjo é profunda. O trabalhador produz valor real, recebe em moeda fiduciária e precisa armazenar essa moeda ao longo tempo. O problema é que o tempo trabalha contra ele. Guardar dinheiro passou a significar perda, poupar virou prejuízo e planejar se tornou aposta. Para se proteger, a única opção é investir em ativos, assumir riscos e entrar no mesmo jogo financeiro. Porém, nem todos podem ou conseguem fazê-lo. O resultado é um sistema que obriga o trabalhador a correr riscos que não escolheu, a se endividar para manter o padrão mínimo de vida e a aceitar a erosão contínua de seu poder de compra. Isso não é liberdade econômica, é coerção monetária. O ponto mais incômodo é que a inflação funciona como um imposto sem lei. Não há debate público, não há votação, não há transparência. Ela financia déficits, guerras e promessas políticas, todas pagas com o tempo de trabalho futuro de pessoas que sequer sabem que estão pagando. Por isso a inflação é invisível, não existe boleto, não há uma linha específica no lerite, não há um protesto direcionado. Ainda assim, ela corrói continuamente centavo por centavo, mês após mês, ano após ano. É um verdadeiro monstro invisível. Se a escravidão clássica se apropriava do corpo, a escravidão moderna apropria-se do valor do tempo. O indivíduo permanece formalmente livre, mas trabalha para uma moeda que se dissolve. E quanto mais produtivo ele se torna, mais eficiente o sistema fica em expandir, diluir e redistribuir o valor que ele gera.
Depois de tudo isso, a afirmação já não é mais uma provocação retórica, ela é lógica. Se o dinheiro mede o valor do seu tempo e você não controla o dinheiro, então você não controla o valor do seu tempo. E se você não controla o valor do seu tempo, em que sentido você é, de fato, livre? A escravidão antiga era brutal, e justamente por isso fácil de identificar. A escravidão moderna é mais sofisticada, ela redefine o significado econômico de liberdade. Você é livre para trabalhar onde quiser, livre para consumir o que puder pagar, livre para escolher, desde que escolha dentro dos limites que não foram definidos por você. O sistema não exige obediência pela força, ele exige participação. Você participa porque precisa pagar contas, precisa preservar o poder de compra e precisa correr para não ficar para trás. E corre em uma esteira cuja velocidade você não controla. O ponto central não é simplesmente a existência do dinheiro fiduciário. O ponto é a assimetria estrutural que ele cria. Quem está próximo da criação do dinheiro se protege da inflação, se beneficia da expansão e acumula ativos. Quem está distante recebe por último, absorve o custo e precisa trabalhar mais apenas para compensar a perda. Isso transforma a produtividade em exaustão, crescimento em ansiedade e trabalho em mera sobrevivência. A promessa moderna era clara: trabalhe duro, produza mais e você prosperará. O que se materializou foi outra lógica: produza mais para permanecer no mesmo lugar. Quando o esforço adicional deixa de gerar progresso real, o sistema deixa de ser meritocrático e passa a ser extrativo. Não extrai corpos, extrai tempo. Não confisca pela força, mas retira futuro em parcelas invisíveis. A inflação não é um acidente. A estagnação salarial não é um erro de cálculo. O endividamento crônico não é uma falha individual. São consequências lógicas de um sistema no qual o dinheiro deixou de ser uma medida e passou a ser um instrumento. Por isso, o título não é exagero. Somos todos escravos. Não porque exista um dominador visível, mas porque trabalhamos sob regras monetárias que diluem, transferem e reapropriam o valor do nosso tempo sem consentimento explícito. Entender isso é apenas o primeiro passo, não para uma revolução imediata, mas para algo muito mais perigoso para qualquer sistema: consciência. E sistemas que dependem de ilusão raramente sobrevivem quando as pessoas começam a enxergar o que de fato está sendo medido.